Meus queridos, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horas são. Só sei que tá caindo uma chuvinha maravilhosa agora, tá fazendo um frio gostoso. E para combinar com isso, vamos continuar o nosso estudo. Vamos falar um pouco de trigonometria, só que agora aprofundando um pouco mais. Vamos falar da trigonometria na circunferência. Tudo bem? Esse vai ser o nosso cronograma de estudo. Vamos falar de arcos, vamos falar do ciclo trigonométrico, de arcos côncavos e de redução ao primeiro quadrante. Tudo bem? Para começar, antes de eu entrar na parte de primeiro quadrante, segundo quadrante, transforma daqui, faz as relações, vamos dar uma pequena pausa e vamos falar um pouco de arcos e umas relações de medidas e comprimentos, tudo bem? Então, para começar a conversa, o que é um arco? Um arco, pessoal, ele vai ser um pedaço da minha circunferência. Se a minha circunferência é todo esse negócio aqui desenhado, todo esse círculozinho aqui, perdão, força de expressão. A minha circunferência é essa figura aqui. O meu arco é um recorte dela, é um pedacinho dessa minha circunferência, limitados por A e B. Então ele é um pedaço da borda, tudo bem? Limitados por A e B, como eu já disse. E ele vai ter algumas medidas. Só recapitulando, ele vai de A até B e ele vai ter uma abertura, ele vai ter uma medida, que nós comumente chamamos de ângulo, medidas de ângulo. O que acontece? Tem duas formas de medirmos isso. Uma vocês já viram, que é mais famosa, tem até uma régua que a gente usa para isso, que é o nosso querido transferidor, que é o grau, tudo bem? O grau, ele vai ser representado por essa bolinhazinha bem aqui. E ele é o que, gente? Ele é uma repartição da minha circunferência em 360 pedaços iguais. Imagina que tem aquela pizza lá bonita, gostosa, de bacon com catupiry, e tu começou a recortar ela. E como tinha muita gente, tu repartiu ela em 360 pedaços. É quase nada, né? É muito pequenininho mesmo. Então isso vai ser um grau. É uma circunferência partida em 360 pedaços diferentes. E todos eles juntos formam uma volta completa. Mas temos um outro camarada bem aqui, o nosso querido radiano. O que vai ser o radiano, pessoal? A minha circunferência, como toda boa circunferência, ela possui um raio. Imagina que eu peguei esse raio, como se fosse uma corda, e eu encaixei ele na borda da minha circunferência. Tudo bem? É aquela linha azul que está ali aparecendo para vocês. Isso vai ser um radiano, tudo bem? É um arco da circunferência onde o tamanho dele é o mesmo tamanho de um raio. Se eu pegar essa borda, esse arco, e esticar ele, ele vai ter o comprimento de um raio. Tudo bem? Essa medida equivale a um radiano. E olha o que acontece. Se eu continuar encaixando esses pedaços de raio, esses radianos, em volta da minha circunferência, quando eu chegar próximo de fazer meia volta, eu vou conseguir encaixar 3 radianos. Tudo bem? E vai faltar um pedacinho minúsculo bem aqui para completar a meia volta. Tudo bem? Então, nós vamos chamar a partir de agora essa meia volta de circunferência de π radiano, que vai ser o quê? 3 mais um pedacinho. Vai ser a medida de π, 3,1415, né? Aquele negócio gigante lá. Tudo bem? Então, meia volta vai ser π radiano, ou seja, vão ser 3 medidas do meu raio mais um pedacinho. E uma volta completa, dando sequência nisso, vão ser 2 π radianos. Tudo bem? Se o grau era representado por aquela bolinhazinha lá, o radiano vai ser esse rádio que aparece bem aqui. Tá bom? E claro, como toda circunferência, a gente pode estabelecer uma relação entre o grau e o radiano. Como é que vai funcionar isso? É uma regra de 3 simples, linda e maravilhosa. Eu só tenho que lembrar que 180 graus
que é meia volta da minha circunferência, vale a mesma coisa que π radianos. Tudo bem? Caso você não lembre, bem aqui, olha. Um π radiano é meia volta, assim como meia volta em graus vale 180, tá bom? Então, avançando de novo aqui. 180 graus vale a mesma coisa que π radianos. Então, vamos fazer um pequeno exemplo. Vamos converter 4π sobre 6 rad em graus. Como vai funcionar? 180 está para π, assim como esse x aqui vai estar para 4π sobre 6. Multiplicamos os extremos e vamos ter o que a partir de agora? 180 vezes 4π sobre 6 igual π vezes x. Tudo bem? Multiplicando esse 180 por 4, a gente vai ter o resultado de 720π. Tudo isso sobre 6. Tudo bem? Do outro lado vai ficar π vezes x. Como eu tenho o π dos dois lados, eu posso simplificar isso. Me sobrando só 720 sobre 6 igual a x. E o 720, eu posso dividir ele, que vai dar lindamente 120 igual a x. Ou seja, resumindo a história, 4π sobre 6 radianos é a mesma coisa que 120 graus. São formas diferentes de você medir aquela abertura, aquele ângulo, tudo bem? Continuando com o nosso assunto, vamos ver agora um pouco de medidas de comprimento. Como é que vai funcionar? A gente já aprendeu a medir esse ângulo que fica bem aqui, essa abertura. Mas também é interessante sabermos quanto vale essa bordinha aqui. Se eu quisesse medir esse comprimento aqui, como eu poderia fazer? Bom, é meio óbvio, pelo menos eu acredito que seja para você também, que essa abertura aqui ela vai depender do ângulo. Quanto mais aberto for o meu ângulo, teoricamente essa abertura vai aumentar também. Só que tem uma outra coisa que influencia, não só a abertura. Ele tem que estar mais aberto para ser maior e ele também pode ficar mais longe do meu centro. Então são duas coisas que importam para a gente. O tamanho da minha abertura e o quão longe eu estou do meu centro. Tudo bem? Isso vai me dar duas fórmulas. Eu posso analisar isso em graus, por essa fórmula aqui meio feinha, onde esse alfa representa o meu ângulo, o π vai ser uma unidade numérica da minha fórmula, e esse r é o meu raio de circunferência. Tudo isso dividido por 180. Isso vai me dar o tamanho dessa bordinha aqui. Em radianos, o que vai acontecer? Em radianos eu só vou dar a entrada desse ângulo e do raio, tudo bem? Essa aqui é a diferença entre as fórmulas. As duas vão te dar a mesma medida. Só pelo amor de Deus, tenha atenção para ver se você está trabalhando com grau ou com radiano. As fórmulas são diferentes. Se tu meter um radiano no lugar daquela fórmula do grau, vai dar problema. Então vamos lá, um exemplo para a gente poder sentir como é que tá as coisas. Determine o comprimento de um arco com ângulo central igual a 30 graus, contido numa circunferência de raio 2 centímetros. Ou seja, eu vou ter esses 30 graus, a minha medida está em graus, logo a minha fórmula é a fórmula do grau, e eu vou ter um raio 2, então só vou inserir na fórmula lindamente. O meu ângulo é 30 e meu raio é 2 centímetros, tá bom? 30 vezes π vezes 2. O π eu posso substituir? Posso. Só que como ele não me deu nenhum valor exato e o π ele tem muitas casas decimais, arredondar fica meio complicado. Então eu vou conservar o π e vou trabalhar só com a parte exata, tá bom? 30 vezes 2 vai dar 60. Então vai ficar 60π sobre 180. Isso daqui eu posso muito bem simplificar. De que forma? Ambos
são múltiplos de 60. 60 é divisível por ele mesmo. E o 180, ele é um múltiplo de 60. Caso você não consiga visualizar, volta lá para a tabuada do 6. 6 vezes 3 dá 18, então só meter um zero ali que tu consegue rapidinho encaixar. Tá bom? Eu vou dividir por 60, tanto em cima quanto embaixo. E vai me sobrar magicamente π sobre 3. Magicamente não. Matematicamente. Tá bom? Então, o meu comprimento, ele vale π sobre 3 centímetros. Se eu substituir o π ali, eu vou ter um valor aproximado, bonitinho, tá bom? Mas não esqueça, π é um número, tá? Pelo amor de Deus. Π é um número lindo. Mais um exemplo para a gente fechar essa parte de arcos, tá bom? Vamos lá. Determine o comprimento de um arco com ângulo central medindo π sobre 3, contido numa circunferência de 5 centímetros de raio. Agora mudou. Eu não tenho mais graus, tá tudo em radianos. Então a fórmula muda também. Essa é mais curtinha aqui. Beleza? Professor, mas eu só gosto de trabalhar com radiano, não gosto do grau. Tu pode fazer aquela conversão que a gente já viu da regra de 3. Tu pode ir de grau para radiano ou de radiano para grau. A escolha é tua. O tempo que tu vai gastar na questão também vai pesar nesse sentido, tá bom? Mas fica livre, não te prende a querer meter limitações, não. Beleza, continuando aqui, voltando ao foco. O meu comprimento vai ser por essa fórmula. O meu ângulo, que está em radianos, vai ser π sobre 3, multiplicado por 5. Novamente, eu não vou substituir o π aqui, porque eu não quis usar uma aproximação. Eu vou ter aqui que o meu comprimento de circunferência, a minha bordinha lá, ela vai valer 5π sobre 3. Tudo bem? E é isso, pessoal. Com isso a gente fecha a parte de arcos de circunferência, tá bom? Só uma coisa. Isso aqui é só uma observação mesmo. Isso aqui eu estou trabalhando com pedaços da circunferência. Se eu quiser calcular o comprimento total, a fórmula é aquela já conhecida. C igual a 2π vezes o raio. Bonitinho, tá? A fórmula não mudou. Isso aqui é porque eu estou trabalhando com um pedaço dela, tá? É isso, meus queridos. Na próxima parte vamos ver um pouco sobre o ciclo trigonométrico de fato. Isso foi só para situar um pouco vocês, relembrar o que é arco, porque a gente vai precisar disso. Tá bom? Por hoje é só.